Bom, o que eu queria falar hoje com os seguidores é um pouco sobre trajetória. Como vocês já sabem, quem me segue há algum tempo, eu sou professor da PUC do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e eu sou professor do programa de pós-graduação em História e também do PPG Filosofia dessa instituição. Mas é bacana conversar sobre como é que a gente chegou aqui, porque, primeiro, muita gente pergunta, né, como é que foi realmente a formação, mas é bacana dar um tipo de depoimento. Eu sou professor, como eu mencionei, em História e Filosofia, mas eu venho originalmente da área do Direito. Então eu comecei a faculdade em 2008, na própria PUC, e eu fiquei então até 2014. Então foram quase 7 anos, deram 6 anos e meio. E como qualquer pessoa, eu comecei o curso e eu não sabia se eu realmente queria fazer Direito. É um curso difícil, é um curso por vezes muito árido, muita gente adora realmente a parte dogmática do processo civil, penal, etc., diferentes áreas, mas eu gostava do direito, mas não gostava tanto assim. E aí um dia eu cheguei para minha mãe e meio que queria desistir do curso ali pelo segundo, terceiro semestre, e ela me falou o seguinte: mas tu estudou bastante para saber que tu não gosta desse curso? E eu fiquei meio desconfortável, pensei, realmente, eu não estudei nada desse curso dessa forma para eu dizer que eu tinha propriedade para dizer que eu queria trancar o curso ou mudar de curso. E a partir desse incômodo, inconveniente, ou muito conveniente da minha mãe, eu fui estudar. E eu comecei a entender que uma série de áreas da área do direito eu gostava. Teoria do direito, filosofia do direito, e eu comecei então a estudar cada vez mais essas questões no ponto que eu gostava, que era história, filosofia e teoria do direito. E a partir disso eu ganhei uma tábua de salvação para acabar o curso. Aí eu fiz um período na França, passei 6 meses em Aix-en-Provence, ali pertinho de Marselha, no sul da França, que foi maravilhoso, em 2010, e eu passei então 6 meses num departamento de ciência política. E voltei dali oxigenado, a fim de estudar direito e outras coisas. E ali eu comecei a fazer cadeiras de filosofia na PUC e conheci professores, que hoje são meus colegas de departamento, e a partir dali eu ganhei, vamos dizer assim, um oxigênio para acabar o curso. Algum tempo depois eu consegui uma oportunidade e eu fiz um estágio no Supremo Tribunal Federal e passei então 10 meses, basicamente um ano útil, um ano letivo em Brasília. E lá eu conheci então como é que o STF efetivamente funcionava. Era justamente na época do final do julgamento dos fetos anencefálicos e início do mensalão. Então eu consegui observar o início do mensalão dentro de um gabinete de ministro e a partir dali então comecei realmente a me apaixonar pelo mundo do direito. Então, depois desse período eu me formo em 14 e vou direto então para o mestrado. E na época do mestrado então eu fui para a área de teoria e filosofia do direito, que foi uma época maravilhosa da minha vida, muito estressante, que eu advogava e estudava ao mesmo tempo, então eu ia de segunda a segunda, domingo a domingo, e depois de um tempo então eu me dei conta que sim, eu gostava de filosofia e teoria do direito, mas na verdade talvez eu queria fazer uma outra coisa em termos de longo prazo. E a partir dali, 2015 para 2016, eu tive então uma inflexão bastante súbita para a área que hoje é a minha área, que é a área da história do direito e da história intelectual dos juristas. Então esse período foi bacana, porque foi um período de transição que eu, em alguma dimensão, entre aspas, abandonei a filosofia do direito e fui fazer algo que me identificava mais como pesquisador, que é olhar para as doutrinas jurídicas e tirar dali um suco de história. Tirar realmente tudo que é possível das fontes, que são as fontes dos juristas autoritários da década de 30 e 40, sobretudo, que é a minha tese, que eu tenho um livro chamado Revolução Conservadora, a genealogia do constitucionalismo autoritário brasileiro, 30 a 45, que o livro está aqui também no card, não, na descrição aqui do canal, que trabalha então com essas questões de autoritarismo, direito, história e filosofia. Então é bacana a gente perceber o seguinte, que quando a gente persegue uma área com uma pretensão de excelência e de realmente conseguir ter uma boa trajetória, isso possibilita que a gente possa fazer outras coisas. Eu nunca fiz direito sem ler livros de sociologia, de antropologia, de história, e isso foi determinante para, num dado momento, fazer um segundo doutorado em filosofia. Comecei na área de História do Direito, na Unicinos,
Nesse mesmo período, mais ou menos, também fiz doutorado em filosofia na PUC, eu vou falar dos doutorados depois em um vídeo específico, e a partir disso, formação toda no direito e também uma formação de excelência na filosofia possibilitaram depois que eu prestasse um concurso para a PUC na área de História, porque no final do dia eu trabalhava com História do Direito e História da Filosofia brasileira. Então, esse vídeo vai no sentido de compartilhar que tudo é possível quando a gente tem um pouco também de resiliência, de método, para a gente conseguir de fato fazer o saber interdisciplinar, que muita gente fala que é interdisciplinar, mas não é. É difícil realmente ter conhecimento em várias áreas e conseguir empacotar isso num produto efetivamente científico. Então, para quem quiser conhecer um pouco mais da minha trajetória a partir da minha tese de doutorado transformada em livro, a descrição aqui contém, então, o link da Amazon para adquirir o Revolução Conservadora. Então, se inscrevam no canal e adquiram o livro. É os guri?